para dar fruto para a tua glória. Então abençoa sim, Pai, o ministério infantil, esse tempo, ó Deus, que eles terão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, criançada. Tchau. Ops. Eu queria agora convidar o pastor Leonardo Tobias para estar aqui comigo. A Clarice foi olhar para trás? Foi levar. É um privilégio para nós podermos receber esse homem de Deus aqui com a gente tem tido o privilégio de andar com ele, de estar com ele esses últimos dias, e tem sido muito, muito bom poder estar aqui e agora poder ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Nós oramos mesmo para que Deus te abençoe, para que Deus te use poderosamente. O pastor Leonardo, ele é de Ponta Grossa, no Paraná, pertinho ali da minha cidade. Eu sou de Londrina, no Paraná, ele é de Ponta Grossa, no Paraná. Está aqui com a sua esposa Clarice, que foi lá levar o Judá também, o Timóteo, o Judá está dormindo, está aqui com a Clarice, então, e com o Judá, que é o filhinho mais novo, o Timóteo foi lá para a classinha, e estão esperando a Júlia, está de quantos meses? Está de 7 meses. 7 meses, a Júlia aí está no caminho, então a primeira menininha, e é um privilégio, meu irmão, ter você aqui com a gente. Estende sua mão para cá, vamos lá pela vida do nosso irmão. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela vida do teu servo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele. Nós te colocamos agora ele, Pai, nas tuas mãos e clamamos a ti que o Senhor venha falar conosco através dele. Que o Senhor venha abrir o nosso coração para que possamos mesmo entender, perceber, assimilar, guardar e praticar a sua palavra que nós vamos ouvir da boca do teu servo hoje. Amém. Que o Senhor use-o, ó Deus, com poder e graça. Que o Senhor use, ó Deus, como um profeta agora, Senhor, para anunciar a tua palavra. E que a tua palavra venha mesmo encontrar guarida no nosso coração. Usa-o assim, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, queridos irmãos, a graça e a paz no nome de Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui e conhecer os irmãos. Quero já agradecer, no nome da minha família, a recepção muito calorosa que eu recebi desde o primeiro dia que eu pisei aqui na América. Então eu sou muito grato pela vida de cada irmão aqui dessa igreja. Quero dizer para os irmãos que eu escolhi o terno que eu ia usar nessa manhã com muito cuidado. Isso porque eu pesquisei e não existe cachorro azul. Então o pastor Rodrigo, na outra semana, disse que ele estava parecido com um cachorro caramelo, então eu garanti que ninguém falaria isso de mim. Então eu vim com o meu terno azul. Eu sou o pastor Leonardo, eu sou casado com a Clarice, a mulher mais linda desse mundo. Não sei se foi ela que orou pouco ou se eu que orei muito, mas a misericórdia do Senhor foi derramada sobre a minha vida, com certeza. Isso porque o Senhor tem nos abençoado com os nossos filhos, o Timóteo, o Judá e agora a Júlia. O meu alvo é chegar nos 6. Se Deus quiser, chegaremos lá. Mas esse não é o alvo da minha esposa não, tá? Então tem um bom trajeto aí para percorrer. Querido, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar.
Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu, andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Até aqui, queridos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra, que é poderosa para transformar cada um de nós. Por isso eu peço que o Seu Santo Espírito caminhe entre nós nesse momento, dando-nos o correto entendimento, iluminando as nossas mentes, abrindo os nossos ouvidos e coração para aquilo que o Senhor deseja tratar com o Teu povo aqui presente. Santo Deus, eu peço que no nome de Jesus, a despeito de mim, um miserável pecador, que o Senhor me use como o Seu arauto, para que eu proclame a Tua verdade, sem mudar ou alterar ou dizer qualquer coisa que venha do meu próprio coração, mas que somente a Sua palavra seja exposta. Toda a honra, toda a glória sejam somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nessa manhã eu quero conversar com vocês a respeito do poder de Deus. Se existe qualquer motivo pelo qual você está aqui, é porque você acredita num Deus que é vivo, não um Deus que viveu há muito tempo atrás, foi para o céu e nos abandonou à mercê da nossa própria sorte. Você crê que o seu Deus é um Deus vivo? Como crentes num Deus vivo, nós cremos que o poder de Deus é aquilo que nos move para que nós possamos suportar todas as circunstâncias das nossas vidas. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você esteja aqui há 20 anos. O que precisa mover tanto aqueles que acabaram de chegar, como aqueles que estão aqui há tanto tempo, é o fato desse poder de Deus que enche cada um de nós, de modo que o Senhor seja glorificado na nossa vida, através de todas as circunstâncias, crises e lutas que nós passamos. Por isso, queridos, eu escolhi esse texto para falar com você sobre este poder, o motivo pelo qual eu e você estamos aqui, para buscar esse poder que o Senhor Deus chamou você nessa manhã, para que você receba, para que você encarne a vida de Jesus e para que você testemunhe deste poder que é o maior de todos os poderes desse mundo. Mas para que nós possamos, de fato, entender a mensagem por trás desse texto, nós precisamos um pouco entender o contexto. Não há como nós falarmos sobre a palavra de Deus sem entendermos o contexto. Atos dos Apóstolos é um dos livros que muitos consideram como o quinto evangelho. Falam que não é apenas um livro histórico, mas a continuação do Evangelho de Lucas. Isso porque quem o escreveu foi Lucas, um médico, o qual seguiu Jesus, alguém extremamente detalhista nas suas escolhas, da maneira como ele narrou para nós todos os fatos. É bem claro que o livro de Atos não se propõe a nos apresentar toda a totalidade dos acontecimentos da igreja primitiva. Lucas escolheu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, cenas, ou melhor, highlights, daquilo que o Espírito Santo de Deus estava fazendo através da igreja. Por isso, alguns teólogos e comentaristas dizem que o nome Atos dos Apóstolos talvez não seja o melhor título para este livro, mas talvez a ideia de atos do Espírito Santo através da igreja.
Por isso, então, Lucas começa a narrar para nós como a igreja agora começa a caminhar sem o seu mestre, o Senhor Jesus Cristo, presente de modo carnal entre eles. No capítulo 1, nós vemos que Jesus sobe assunto aos céus, e nós vemos a seguinte mensagem para os discípulos: não se afastem de Jerusalém, vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês receberão, fala comigo, poder. Vocês receberão e serão o quê? Minhas testemunhas. Logo, todo o poder que nós recebemos não é apenas o poder, um fim em si mesmo, mas o poder de Deus que nós recebemos serve para que nós testemunhemos de Jesus Cristo, daquele que nos salvou. Vemos que esse poder, o fato de nós sermos testemunhas, isso serviria para Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vemos no próximo capítulo que os discípulos de Jesus estavam juntos em oração no capítulo 2. Eles estavam todos reunidos ali. A promessa de que o Espírito Santo viria, mas até então não havia chegado. E quando o Espírito é derramado, então o Evangelho é pregado. Aquelas pessoas recebem do maior poder de todos. O Espírito Santo de Deus desceu sobre eles. O que imediatamente eles fazem? Eles saem da onde eles estavam reunidos e eles começam a pregar o Evangelho, de modo que todas as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém, vindo de várias e várias regiões daquele lugar, ouvem o Evangelho sendo pregado na sua língua materna. Este é o poder de Deus. Estes eram os discípulos de Deus ali reunidos, que foram abençoados através do Espírito Santo. E uma mensagem importante. Qual é a mensagem de Pedro, o porta-voz desses discípulos, diante do poder que ele recebe? Ele fala, amem uns aos outros? Não, ele fala, arrependam-se. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele fala sobre amor, mas sobretudo sobre arrependimento. O amor é uma decorrência do nosso arrependimento. Por isso, então, Pedro, assim como Jesus Cristo, prega uma mensagem de arrependimento. Arrependam-se, israelitas, o reino de Deus chegou, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Observamos no capítulo 13, o qual nós estamos expondo nessa manhã, que Pedro e João vão até o templo para orar. Segundo o Talmud, era costume de todos os judeus irem até o templo 3 vezes ao dia para buscar a Deus em oração. Enquanto o sacerdote estava fazendo o sacrifício, aqueles que eram do povo de Deus iam até lá para o seu momento de oração. Isso acontecia 3 vezes. Aqui, Pedro e João estão cumprindo exatamente aquilo que eles sempre fizeram quando eles ainda eram judeus. Porque perceba, irmãos, Pedro e João, eles são os primeiros a dar início ao movimento cristão. Jesus era um judeu. As práticas que Jesus tinha eram as mesmas práticas que Pedro e João também tinham. Jesus também ia ao templo para orar. Jesus não veio de uma maneira total romper com o movimento judaico. Ele veio trazer a correta interpretação de toda a lei. Qual que foi o problema do judeu? Ele interpretou a lei de modo equivocado. Jesus, o próprio legislador, ele mostra aquilo que deveria permanecer, aquilo que deveria continuar, como, por exemplo, o povo de Deus ir buscar o Senhor através de oração. Nós vemos que nessa cena existe um homem, um aleijado de nascença. E por que esse homem está ali? Naquele contexto, não se ensinava uma profissão para alguém que nascia assim. Isso a partir de uma crença muito humanista de que se uma pessoa nasceu assim, é porque talvez ela estava sendo amaldiçoada por Deus. Então ela não tinha qualquer ofício e ela era extremamente marginalizada da sociedade. Eles pensavam, se Deus não se agradou desse homem, por que eu irei me agradar? Eles eram marginalizados, eram vistos como homens malditos por Deus. Por isso, então, essa separação, essa segregação entre aqueles que eram bons, sãos, perfeitos, de modo físico de se dizer, daqueles que tinham seus problemas. Por isso, estes homens estavam totalmente à margem da sociedade. E aqui nós vemos, então, como começa essa narrativa de que Pedro e João, eles vão até o templo para orar e encontram esse homem. E aqui eu quero entrar no texto. Em primeiro lugar, queridos, o poder de Deus, ele se manifesta no ordinário. Você crê que o nosso Deus é um Deus
maravilhoso, que fala conosco todos os dias, que está conosco em toda a nossa caminhada? Amém? Pedro e João acreditavam na mesma coisa. Isso porque eles estão reproduzindo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Quando nós olhamos para Pedro e João, nós observamos que em várias ocasiões da sua vida, depois do derramar do Espírito Santo, eles estão reunidos buscando a Deus em oração. As práticas deles irem até o templo eram para também buscar a Deus através da oração. Por isso, veja comigo, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Por isso, queridos irmãos, nós observamos que aqui o que está de fato acontecendo com Pedro e João é que eles estão diante de uma grande oportunidade. Muitas vezes nós, ao olharmos problemas nas nossas vidas, nós já olhamos para os céus e falamos assim: Senhor, livra-nos de problemas. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais foram os momentos em que você mais esteve perto de Deus? Foram nos momentos de alegria ou de luta? Quais foram os momentos em que a presença de Deus esteve mais palpável na sua vida? Era nos dias de conforto ou nos dias em que você não tinha mais ninguém, nenhum travesseiro para reclinar a sua cabeça? Era nos dias de sorrisos ou em que o dia que as suas lágrimas estavam caindo sobre o seu rosto? Nós estamos vendo aqui Pedro e João diante de um grande problema. E eu não estou me referindo ao homem, mas ao fato de homens de Deus, dotados do poder de Deus, através de uma vida ordinária, diante de alguém totalmente marginalizado, totalmente esquecido, deixado de lado. Nós vemos que Deus, Ele escreve a história de Pedro e João de modo a nos inspirar nessa manhã. Pedro e João, eles vão até o templo para buscar a Deus em oração. A oração faz parte da nossa vida ordinária de espiritualidade. Qual é a nossa obrigação como crentes? Nós estarmos firmes com as nossas disciplinas espirituais. Por exemplo, para que nós sejamos pessoas que estão próximas, sensíveis, ouvindo a vontade de Deus de modo audível, nós precisamos estar caminhando com Deus. Por exemplo, quem aqui já tentou alguma vez da sua vida começar na academia? Quem aqui já começou uma dieta alguma vez na sua vida? Toda segunda-feira. A minha dieta sempre começa amanhã. Um dia eu chego lá, né? Mas eu gosto de falar que os exercícios físicos, eles têm o seu proveito, mas quando que nós conferimos os resultados? É depois de muito tempo de treinamento. Eu gosto de dizer que eu sou um bodybuilder não praticante. Você consegue perceber a minha massa muscular aqui? Existe como nós cristãos sermos pessoas que oram? Ou melhor, existem como cristãos não orarem? A oração faz parte da nossa vida ordinária. Se nós recebemos desse poder, esse poder de Deus nos impulsiona a uma vida de oração. Irmãos, Pedro e João, eles não eram diferentes de nós. Às vezes a gente tem uma ideia de que Pedro e João eram superstars, eram discípulos de Jesus, eram amigos do rei, e de certa forma, sim, eles eram isso. Porém, o seu pecado é o mesmo que está no nosso coração aqui. E Pedro e João, eles estão fazendo o quê num dia comum? Indo buscar a Deus em oração. Quem que buscava Deus Pai em oração todos os dias, ou melhor assim, todos os dias? Porque nós vemos nas Escrituras que Jesus, ele estava sozinho apenas um momento no seu ministério. Você lembra de qual momento era esse? Ele deixava os seus discípulos, ele se retirava para orar. Mas pensa comigo, irmão, se Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pela sua voz o mar se calou, aquele que pelo seu poder endemoniados eram libertados, que pela sua mão o pão foi multiplicado, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se retirava com Deus para orar, por que nós temos tanta dificuldade em orar? Sabe por quê?
Porque a nossa marca nesses dias, é de uma cultura do extraordinário. Para nós, o ordinário, ele não é tão legal. Para nós, o legal é o extraordinário. Quer ver como isso é verdade? Quando que o culto é bom? Na cultura brasileira, eu tenho certeza que isso aqui não acontece, mas o culto é bom quando nós sentimos um arrepio. O culto é bom quando nós choramos. O culto é bom quando nós rodamos. O culto, em primeiro lugar, ele não foi feito para nós. O culto, ele é oferecido a Deus. Em segundo lugar, todos esses sentimentos extraordinários, sim, eles podem fazer parte da nossa vida em momentos estratégicos. Mas se nós viemos à presença de Deus, não para se alimentar da sua palavra, mas apenas ter alguma experiência emocional superficial, isso nunca fará de nós aqueles que recebem desse poder, porque o poder de Deus é derramado na vida daqueles que vivem o ordinário de Deus, daqueles que oram quando não dá vontade de orar, daqueles que quando estão chateados, tristes, desanimados, ainda assim abrem as escrituras mesmo sem ter qualquer vontade de ler, daqueles que mesmo estando desesperados, tiram horas do seu dia, um dia inteiro para fazer um jejum a Deus. O poder de Deus se manifesta no seu ordinário. Nós precisamos entender que situações de crise, de problemas, elas vão acontecer na nossa vida. Ou alguém aqui consegue levantar a sua mão e dizer: pastor, a partir de hoje eu nunca mais vou ter problemas. O meu filho de 3 anos, ele já tem problema, ele quer dormir na hora que ele quer dormir. Eu falo, não, é um problema. Mas qual é o seu problema? Você consegue dizer que a partir de agora você nunca mais vai ter problema? Por isso, entenda, o texto bíblico nos deixa claro que esse problema, essa crise que Pedro e João estão enfrentando aqui agora, a crise que aquele aleijado está enfrentando, não é um problema por si só, mas é uma oportunidade da glória e do poder de Deus ser manifestado na igreja. Amém? Eu lembro que em 2019, eu ainda estava morando em São Paulo, pastoreando a igreja da Penha. Um dos jovens que eu discipulava se chamava Gustavo. E nós fomos participar de uma programação entre os jovens. Era um dia inteiro, um day off. Era de manhã, teríamos um tempo devocional, um almoço juntos e passaríamos o dia todo jogando bola. E foi isso que aconteceu literalmente, irmãos. Quando eram 10 horas da noite, eu com a minha esposa, eu falei assim, amor, vamos para casa, né? Os meninos vão ficar jogando aí, vamos para casa, que amanhã a gente tem a nossa vida, né? Beleza, ficaram ali os meninos depois do dia todo jogando bola. Aconteceu que um menino, ele caiu, só que ele se machucou, ele deslocou o seu ombro, a ponto dele não conseguir colocá-lo no lugar, e ele ficou com o seu braço para cima. Esse menino, ele pega o telefone, ele liga para o seu pai, que encontrava-se alcoolizado. Filho, eu não posso fazer nada por você. A mãe dele não dirigia. E aí entra o Gustavo na história. Gustavo falou para ele, viu, eu vou te levar para o hospital. Viu? Como que você vai me levar para o hospital? Amanhã você tem que trabalhar cedo. Você vai me levar para o hospital? Não, eu vou te levar para o hospital. Resumo, ele foi ser atendido 3 horas da manhã. O pai dele não estava disponível, a mãe não poderia ajudá-lo, e aquele outro jovem ficou com ele durante todo esse tempo. Quando esse rapaz que estava machucado, ele sai do seu atendimento, já agora com o seu braço colocado no lugar, com dor ainda mais já medicado, ele pergunta para o Gustavo, ele fala assim, cara, por que você fez isso? E aí sabe o que ele respondeu? Meu irmão, Deus, através da tua vida, me deu uma oportunidade para te servir. Você percebe como o nosso entendimento de problema, dificuldade muda? Você conhece alguém que está passando por algum problema hoje? Não olha para esse problema do irmão dizendo, é um problema dele, ele que se vire. Talvez, provavelmente, seja uma oportunidade que Deus está colocando nas suas mãos para que o poder de Deus seja manifestado na vida dessa pessoa e você possa testemunhar desse poder que um dia encheu a sua vida. Amém? Segundo lugar, queridos, nós vemos que o poder de Deus, ele nos torna pessoas sensíveis. Leia comigo, versículo de número 4, diz assim, Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. Segundo lugar, Pedro e João, aqueles
imitadores de Jesus Cristo, eles olham para aquela situação e eles fazem aquilo que ninguém faz. Olhar. Você já percebeu como o nosso olhar, muitas vezes, ele é treinado para ver apenas aquilo que nos importa? Pedro e João, eles estavam diante do templo que eles sempre iam para orar, eles estavam diante de um aleijado que estava naquele templo há 40 anos. Não tem uns moradores de rua que a gente conhece até pelo nome? Lá na minha cidade tem vários que a gente sabe quem são. São as pessoas que sempre estão nos mesmos lugares pedindo dinheiro. Aqui, esse aleijado, ele não estava ali há 2 anos. Ele estava ali durante toda a sua vida. Mas esse lugar que Pedro e João iam para orar, é um lugar diferente que eles iam para orar antes. Irmãos, é o mesmo lugar que eles iam para orar durante o ministério de Jesus. Será que esse aleijado não estava lá? Com certeza ele estava. E a grande pergunta, o que mudou? Quando nós olhamos para Pedro e João, nós vemos aqui a graça de Deus sendo derramada na vida desses homens, os tornando sensíveis para ver aquilo que Jesus estava acostumado a ver. Nós olhamos para Cristo e nós percebemos que Jesus, em várias oportunidades, ele olha para a multidão, ele olha para aqueles que ninguém olhava. Por exemplo, os irmãos se lembram quando Jesus começa a pregar, a fazer milagres, e muitos o seguiam? Certa feita, eles estavam todos reunidos, tinha toda uma multidão, estava ficando tarde, e aí os discípulos chegam para Jesus: Jesus, mestre, não vai ter jeito, olha a multidão que está aqui nos perseguindo, caminhando aqui conosco, como que a gente vai dar de comer para todo esse povo? E aí o que Jesus fala para ele? Vamos ver o que o povo tem aqui? E aí Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Mas qual que era o intuito dos discípulos de Jesus? Vamos mandar esse povo embora, Jesus. Nós não temos compromisso com eles. Jesus, não, nós não queremos esse problema para nós. Mas o que mudou aqui nessa história? Pedro e João não poderiam continuar entrando no templo com os seus olhos selecionados para verem só aquilo que eles queriam ver? O que mudou? O que mudou, querido, foi Pedro. O que mudou, querido, foi João. Agora eles receberam esse poder de Deus. E é isso que o poder de Deus faz conosco. Ele coloca em nós o caráter de Cristo. Por isso, qual é a evidência que você recebeu o Espírito Santo de Deus? Não é qualquer dom carismático extraordinário que você recebeu, mas é o caráter de Deus, a sensibilidade de Jesus, o cuidado de Jesus, a misericórdia de Jesus sendo implantadas em nós, de modo que nós possamos compartilhar a dor daqueles que estão à nossa frente e que muitas vezes nós não queremos ver. É exatamente isso que Pedro e João estão nos mostrando aqui. O templo não mudou, o aleijado não mudou, é o mesmo que eles viam sempre. O que mudou? Pedro e João. Por isso, querido, tenha essa mensagem no seu coração. Deus não vai mudar as circunstâncias da sua vida. Deus não vai mudar o lugar da sua vida, o contexto da sua vida. Deus vai mudar você. Deus não vai mudar as coisas à sua volta. Deus vai mudar você. Eu lembro que quando eu conhecia Jesus Cristo, eu fui o primeiro da minha família, eu tinha 20 anos. E eu lembro que eu me colocava de joelhos e falava assim: Senhor, muda meu pai. Muda minha mãe, Senhor, muda a minha família, muda a minha história, muda os meus chefes, muda o meu trabalho. E depois de eu orar tanto, sabe o que aconteceu? Não mudou nada. Porque Jesus me falou: Léo, eu não vou mudar as coisas à sua volta, eu vou mudar você. Quem é a pessoa que o Senhor plantou no seu contexto? Qual é a circunstância que você está vivendo? Todas essas situações, queridas, nós não podemos acreditar que são apenas situações aleatórias na nossa vida, mas como Pedro e como Lucas nos mostra, uma situação conduzida pelo próprio Deus, para que o poder de Deus seja manifestado de modo a nos tornarmos sensíveis à dor do outro, às circunstâncias as quais nós estamos vivendo,
e assim sermos testemunhas desse poder de Deus. Deus não irá mudar circunstâncias, Ele vai mudar você, e você será esse instrumento para mudar essas realidades. Amém? A palavra de Deus em Juízes nos mostra uma situação muito parecida, de alguém que estava vivendo num lugar totalmente hostil. Juízes capítulo 19 nos conta a história de um levita que está com a sua concubina em viagem, e eles param numa cidade próxima à região de Mispa. Quando eles chegam lá, eles são recebidos na casa de um anfitrião, um homem os recebe, porém à noite batem na sua porta e pedem a mulher daquele homem. Queriam abusar deles. E aí aquele homem, ele entrega então a sua concubina. Essa mulher foi violentada por vários e vários homens durante toda a madrugada. Ao raiar do dia, ela volta para sua porta, agora já morta. Aquele homem, indignado por isso, por ter acontecido dentro do território de Israel, ele corta sua mulher em 12 pedaços e envia um pedaço da sua mulher para cada uma das tribos de Israel. Irmãos, você tem noção do inferno que foi a noite dessa história? Tenta imaginar o que aconteceu. Tenta imaginar como estava o coração desse homem. Olha o inferno que está sendo montado. A história avança e nós percebemos que essa foi uma das maiores vergonhas, derrotas que Israel já provou em toda a sua história. O povo de Deus presenciando um fato como esse. A história avança e lá em 1 Samuel, no capítulo 5, nós vemos que o profeta Samuel, levantado por Deus, ele estava à frente do povo, os filisteus estavam prontos para atacá-los e eles oram. Eles colocam de lado os seus ídolos, eles se arrependem dos seus pecados, eles confessam que somente Deus é o Senhor sobre as suas vidas, e eles vendo os filisteus vindo contra eles, Deus de uma maneira miraculosa vence aquela batalha. Ao final dessa batalha, que os israelitas tiveram só o trabalho de expulsar os que permaneceram vivos depois desse ataque de Deus, Samuel se levanta, ele pega uma pedra e ele levanta um altar e diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Qual que é a grande chave desse texto? Muitas vezes nós interpretamos que o até aqui se refere a tempo, mas no hebraico nós observamos que o até aqui é um advérbio, mas se diz respeito a lugar, a não tempo. Porque sabe aonde foi essa vitória de Deus contra os filisteus? No mesmo lugar, na mesma região, aonde aquele homem tinha sido tão envergonhado. Por isso Samuel levanta aquele altar e diz: até aqui, no lugar da maior vergonha, da maior humilhação, do pior testemunho de Israel, o Senhor nos deu a vitória. Sabe o que a gente precisa entender, queridos? Que o poder de Deus nos torna sensíveis a entendermos que o lugar que nós estamos, mesmo muitas vezes sendo o lugar da nossa vergonha, da nossa humilhação, da nossa derrota, quando o poder de Deus está conosco, ele pode se tornar o maior testemunho do poder de Deus na nossa vida. Você já chorou no lugar onde você está hoje? Você já chorou olhando para as paredes e perguntando: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, por quê? E aí Deus vem e trouxe a paz ao seu coração? Se você não resolveu os seus problemas lá do Brasil, não é aqui que você vai resolver. Por isso, nessa manhã, entenda que o poder de Deus nos torna sensíveis a nós entendermos o lugar que nós estamos e sermos instrumentos de Deus para a transformação de toda essa cidade, de todas as famílias deste lugar, que nós sejamos aqueles que testemunham desse poder maravilhoso. Amém? Por último, queridos, o poder de Deus nos impulsiona à pregação. Veja comigo, versículo de número 9 e 10. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Aqui é o desfecho de toda essa história. E o que nós observamos? Que Pedro e João, eles estão reproduzindo exatamente aquilo que eles aprenderam com Jesus. Você lembra o que Cristo fez com a filha de Jairo? Ela estava morta. Jesus o pegou pelo braço e disse: levanta, querida. Não é isso que ele fala? Ela imediatamente levanta como se alguém estivesse dormindo. Ela estava morta. Um grande milagre aconteceu ali.
e Jesus o traz à vida. Pedro e João, eles não estão fazendo algo que veio de si mesmo. Eles estão reproduzindo exatamente aquilo que Jesus Cristo fez enquanto esteve com eles durante 3 anos. Pedro e João, ao irem até o templo, ao buscarem a presença de Deus, eles percebem que agora eles podem fazer exatamente aquilo que Cristo fazia, porque eles receberam do poder do Espírito Santo de Deus. E perceba, queridos, que nós temos um outro personagem aqui, que é o aleijado. Como eu disse para os irmãos, o aleijado na cultura judaica era alguém deixado de lado, à margem da sociedade. E aqui eu quero fazer uma pergunta que eu tive no meu coração quando eu estava elaborando esse sermão. Mas será que em algum momento aquele aleijado, ele entrou no templo de Deus? Certamente não. Quem que era convidado a fazer parte da adoração pública? Apenas aqueles que não tinham esses problemas. Então, possivelmente, aquele homem passou toda a sua vida olhando daquela porta, pessoas e mais pessoas entrando. Mas perceba que esse homem, ele também é muito sagaz, porque onde que ele vai pedir dinheiro? Num lugar que as pessoas estão aprendendo sobre generosidade, sobre amor ao próximo, não é? Então ele fica ali. A pessoa teria, ao sair do templo, ela teria uma voz na sua consciência para dizer: ajude esse rapaz, dê uma esmola para ele. Então ele era muito inteligente. Como que ele chegava até lá? Provavelmente os seus familiares ou amigos o conduziam até lá. Mas aquele era o lugar o qual ele habitava durante todo esse tempo, ele passava o dia todo ali. Uma outra inquietação no meu coração à luz desse homem. Ele vendo todas aquelas pessoas entrando. Quando nós olhamos para as nossas vidas, com quem que nós nos parecemos nessa história? Será que nós somos Pedro e João, chegando aqui na Bétel para adorar a Deus? Ou nós somos aquele aleijado, maltrapilho, sentado à porta do templo, cabeça para baixo, pedindo esmolas? Biblicamente, sabe quem é eu e você nessa história? O aleijado, o maltrapilho, aqueles que acreditam que o dinheiro resolverá todos os nossos problemas. Ah, se eu tivesse mais R$1 milhão na minha conta. Ah, se eu tivesse $500 mil na minha conta. O que aquele aleijado está esperando de Pedro e João? Dinheiro. E o que Pedro e João dão a ele? Vida. Aquele aleijado, ele não se deu o trabalho nem de levantar a cabeça, ele ficava o dia todo ali. Mas Pedro e João agora os conduzem à vida. Essa história é a nossa história, queridos. A história de homens e mulheres que não têm uma paraplegia física, mas com certeza estavam numa paraplegia espiritual. Aqueles que eram totalmente depravados, aqueles que se deleitavam nos seus próprios prazeres, aqueles que se afogavam no seu próprio vômito, aqueles que olhavam para trás a velha vida e sentiam saudades e falavam: meu Deus, eu não aproveitei a minha vida, agora eu sou crente, agora eu não posso fazer mais nada. Nós somos aqueles que agora foram levantados pelo próprio Cristo para viver a sua vida. Se antes nós éramos aleijados diante da porta do templo, agora nós passamos como num salto a entrar nesse templo, a erguer as nossas mãos e professar que somente o Senhor Jesus é aquele que pode nos dar vida. Por isso, queridos, não deposite a sua fé, a sua alegria, não deposite qualquer coisa da sua vida naquilo que não seja o Senhor. Quando nós provamos do poder de Deus, nós sabemos que nós não precisamos de mais nada. Timothy Keller tem uma frase que ele diz assim: você só saberá que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus for tudo o que você tiver. É sobre isso, meus irmãos. Com Cristo eu posso passar o que for. Com Cristo eu posso ser um maltrapilho nesse mundo, mas o meu coração será sempre um coração jubiloso. Eu posso estar passando por dificuldades, mas com Cristo eu tenho forças para avançar. Sabe quem nos conta isso? Paulo. Você lembra quando que Paulo chega a Deus e fala assim: Deus, tira esse espinho da minha carne? Ele pede 3 vezes. E você lembra o que Deus responde a ele? Paulo, a minha graça te basta. E qual é a conclusão desse desfecho? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E Paulo diz: porque quando eu sou fraco, e é então que sou forte.
Querido irmão, para de lutar com as suas próprias forças. Para de tentar conduzir o mundo, a sua família, a sua história, o seu trabalho com as suas forças e entrega tudo isso àquele que de fato pode ser o responsável para a redenção de toda a sua história. Amém? Por isso, quando nós vivemos isso, testemunho é gerado a partir de nós. Pedro, depois de provar um dos maiores milagres, colocar um paraplégico para andar, ele se levanta e ele começa a dizer: por que vocês estão olhando para mim? É tudo sobre ele. É tudo sobre ele. A nossa história não se resume a nós mesmos. A nossa vida não se resume a nós. Nós não somos os protagonistas. Importa que ele cresça e eu diminua. É tudo sobre ele. Que o seu nome, querido, seja esquecido e o dele para todo sempre exaltado. Que a nossa história seja deixada de lado, sobretudo que ele seja aquele que seja pregado através do nosso testemunho. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas não saibam, não nos conheçam, se somos construtores, encanadores, pintores, se somos advogados, médicos. Que as pessoas, a partir de hoje, ao olharem para você, elas não se preocupem com a sua profissão, mas elas digam: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Pedro não ficou conhecido por ser um pescador. Pedro ficou conhecido por ser um discípulo de Jesus. Mateus não ficou conhecido por ser um publicano. Ele ficou conhecido por ser um discípulo de Jesus. É sobre isso. Isso é o que vale a pena na nossa história. Amém? Nessa história nós observamos então que não é sobre Pedro e João, mas é sobre a obra de Cristo nas nossas vidas. Que no nome de Jesus nós reconheçamos que Jesus é aquele que esteve entre nós, aquele que não negligenciou o ordinário da sua história. Dia após dia, ele buscava o Pai em oração. Dia após dia, ele se submetia à vontade do Pai. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo, que seja feita a sua vontade. Jesus era sensível. Ele estava atento àqueles que ninguém estava. Ele se compadecia daqueles que ninguém olhava. Jesus é aquele que nos ensina a olhar para os problemas dos outros e entender que ele nos levanta para que nós sejamos bênção. Jesus é aquele que pregou o Evangelho. Todos os sinais e milagres não tinham um fim neles mesmos, mas eles apontavam para a glória do Pai. Essa história não é sobre Pedro e João e um aleijado. Essa história não é sobre mim e sobre você. Essa história é sobre Cristo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós estamos aqui diante de Ti e eu quero entregar nas Suas mãos, Pai, a vida de cada irmão aqui presente. Eu peço que nesse momento o Senhor os visite com poder, que o Senhor derrame o Seu poder. Eu oro por aqueles, Pai, que estão ainda assentados, inertes na sua caminhada espiritual, sem vontade de te buscar, sem vontade de ler a palavra, sem vontade de ter relacionamento com o Senhor. Pai, nos ajuda a nos lembrar que o que nos sustenta, o que nos fortalece, o que nos dá vida, é o Senhor, a Tua palavra e o nosso relacionamento contigo, Pai. Eu oro por esses, eu oro por aqueles também, Deus, que estão vivendo dias difíceis, dias de problemas, de crises, e ainda assim permanecendo fiéis. Pai, ajuda-os a suportar todo este fardo. Dá-os o correto entendimento de que essa luta, ela não é em vão, mas ela tem um propósito maior do Senhor, para que a sua obra, o seu poder possa ser testemunhado a partir deles, Senhor. Fortalece-os, abrevia esse tempo de sofrimento. Pai, eu oro também por aqueles que estão aqui hoje e talvez não conhecem o Senhor. Nunca tiveram qualquer relacionamento, que a partir de hoje, Pai, o Seu Santo Espírito habite poderosamente no seu coração, transformando de modo que cada um aqui possa ser testemunha desse poder. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Obrigado, pastor. Gostaria de convidar os presbíteros para estar aqui com a gente. O pastor Leonardo vai ficar aqui com a gente. É tão maravilhoso o Evangelho de Jesus Cristo.